Boa tarde, meu aluno de Direito. Vamos lá dar continuidade no nosso estudo a respeito da tutela provisória. Aonde ela está? Artigo 294 e seguintes. Nós já estudamos no vídeo anterior o artigo 294, estudamos também o parágrafo único desse mesmo artigo. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos a abrangência através da dissecação das palavras, dos significados, para que pudesse abrir o nosso entendimento para a compreensão daquilo que é posto e escrito nas nossas leis, no caso aqui, na lei processualista. Nós aprendemos no artigo 294 a respeito que a tutela provisória, ela fundamenta-se em urgência e evidência. Nós observamos também que a tutela provisória, ela tem as formas de urgência, tutela provisória de caráter de urgência, cautelar e antecipada. Estudamos também o caráter dessas tutelas provisórias antecedentes ou incidental e os seus significados, para que pudéssemos ter o maior alcance da sua interpretação. Agora, em sequência, nesse vídeo de número 2, dentro do mesmo instituto da tutela provisória, como nós já estudamos, da proteção temporária, que lá na frente tornar-se-á como proteção definitiva, nós aprendemos algo maravilhoso nessa introdução das disposições gerais no livro 5, no título 1 do novo Código de Processo Civil de 2015. Dando sequência nessas disposições gerais, que vai do artigo agora 296 até 299, o que podemos observar? Muitas coisas para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento jurídico. Então, antes disso, vocês já perceberam que esse professor que vos fala, ele gosta de dissecar, de estudar, de rever os verbos, as palavras, a entonação, a abrangência, o alcance. Então, antes de estudarmos o artigo 295 e seguintes, eu gostaria que você lesse comigo e refletisse, mesmo que essas palavras já sejam do seu vocabulário, do seu conhecimento, mas para que possa aumentar a nossa visão de compreensão. Então, está aqui mostrando para vocês nesse vídeo outros significados de palavras que precisamos ter uma abrangência melhor de conhecimento, sinônimos de alcance. Vai surgir o verbo requerer. Mas o que é requerer? Vamos lá. Pega o seu dicionário jurídico, pega o seu dicionário da língua portuguesa. Requerer vai aparecer nos artigos de 294 a 299 em toda a sua vida. Requerer significa pedir por meio de requerimento. Então, quando você vai entrar como um pedido de liminar, um pedido de quê? De tutela provisória, você nada mais, nada menos estará fazendo o quê? Um requerimento. Pedir por meio de quê? Requerimento, ok? E aí, puxando um pouquinho mais, requerimento, verbo requerer, como verbo raiz, no infinitivo er, nós temos o quê? É encaminhar a petição a quem possa conceder o que se pede. Então, quando você vem requerer, você requer a alguém, no caso, o juiz da causa, conforme a jurisdição, aquele que vai dizer o direito. Ok? Pois bem, outra palavra que vai surgir, nós puxamos o requerer do artigo 295. Outra palavra que nos interessa ter uma abrangência melhor é independe. O in é um prefixo grego ou latim que significa não. Então, independe é não depender. Não depende de alguma coisa. Ficou bem claro? Olha que legal. Podemos usar independe ou não depende. Significa uma forma ou outra, uma segunda opção de escrever o texto, se assim fosse possível. Outra palavra no artigo 95, conservar. Conservar significa preservar, manter. Preservar, manter. Então, para que possamos ler e entender um pouco mais do artigo 295, precisamos então perceber que palavras ali são muito importantes para o nosso conhecimento e para o aumento do nosso vocabulário. Requerer, independe, que é independer, ou conservar.
Requerer é pedir por meio de requerimento, encaminhar a petição a quem possa conceder o que se pede. E independe, não depende. O in, né, como palavra precedente, significa não negação, em grego ou em latino, e conservar, né, no infinitivo ar, preservar, manter, ok? No artigo 296, mostrando para você, abaixando um pouquinho a nossa câmera aqui, o artigo 296, ele vai usar 3 palavras que também precisamos ver a abrangência da mesma. Quais sejam? A palavra eficácia. O que é eficácia, professor? Vamos ver. Eficácia é que produz o efeito desejado. Então, você tem como advogado elaborar a sua peça inicial, a sua liminar, a sua tutela provisória, e que ela tenha realmente uma eficácia, que ela possa produzir o efeito desejado. Inclusive o juiz, ao concedê-la, também estará usando de eficácia para que aquilo que ele decidiu em caráter provisório possa produzir os efeitos desejados. Pois bem, outra palavra no 296 é pendência. Ah, professor, pendência o que é? Filho, nada mais, nada menos. Tempo durante o qual uma causa, uma demanda, um litígio, um processo está acontecendo, está correndo, está em curso, está em andamento, pendência. E no 296, a palavra revogação. Re significa voltar atrás, mas buscando os nossos dicionários é fazer que deixe de vigorar, perdeu o seu vigor, perdeu a sua força. Enfim, outro sentido, revogar, deixou de ter efeito, deixou de ter eficácia e perder a sua validade. Olha que interessante, no 296 também tem 3 palavrinhas que nós aqui passamos para vocês, para aumentar o nosso conhecimento e a nossa visualidade da abrangência do alcance do artigo 296. Descendo a câmera mais um pouquinho, vamos para o artigo 297. E nele encontramos a palavra medidas. As medidas. O que é isso? Vai usar o método, professor? Vai usar uma trena? Não, não nesse sentido. Sabemos que em português as palavras elas podem ser usadas as mesmas para outros sentidos, mas aqui, dentro da visão jurídica, a palavra medidas significa providências. Significa o quê? Providências. Medidas significa providências, ok? Essas são algumas palavras que eu queria enfatizar para o seu conhecimento, para que possamos adentrar no artigo, então, 295 até 299, que trata a respeito das disposições gerais do Instituto da Tutela Provisória. Pois bem, meu aluno, agora dando continuidade, já que observamos outros significados do nosso vocabulário, o artigo 295, ele faz parte do conjunto de artigos do título 1 das disposições gerais concernentes, referentes à tutela provisória. A tutela provisória, a proteção temporária. Beleza, meu aluno? Preste atenção. Vamos então ver aí o poder da letra no artigo 295 do CPC. Diz assim: a tutela provisória, olha que legal, nós já temos uma visão do que é isso, requerida em caráter incidental, independe do pagamento de custas. Então a tutela provisória nós já entendemos. Agora requerida nós já estudamos e demos uma pincelada que requerida ela vem do que da palavra raiz no infinitivo ir, requerer. Então a tutela provisória requerida, ou seja, pedida por meio de requerimento, ou seja, encaminhada a petição a quem possa conceder o que se pede, ou seja, a quem você vai requerer a tutela provisória? A quem? Ao juiz da causa. Olha que bacana, o entendimento fica bem bacana para o nosso conhecimento. Então, a tutela provisória requerida, pedida, por meio de requerimento, em caráter incidental. Aqui, no 295, ela está fazendo uma especificação. Então, a tutela provisória, ela pedida ao juiz,
né, no formato de caráter incidental, porque nós já estudamos no vídeo anterior que no 294, o artigo anterior, o caráter são apenas dois: antecedentes e incidental. Incidental é aquela que incide, aquela que sobrevém, que vem depois. Então o artigo 295 está ficando claro ao meu olho, aos nossos olhos, desculpa, e ao seu entendimento. A tutela provisória requerida, pedida ao juiz da causa, ou aquela competência jurisdicional, ela então, aqui no caráter, está especificando incidental, que incide, que sobrevém, independe do pagamento de custas. E nós colocamos que a palavra independe, o in significa não negação em grego ou latino. Independe de custas, não precisa recolher custas e peticionar ali, juntando no processo. Ficou bem claro. Aqui está fazendo uma menção de uma tutela provisória na espécie de caráter, qual deles? Incidental. Qual deles? Incidental. Aquela que incide, que sobrevém. E nós temos também, como nós já dissecamos e estudamos no parágrafo único do artigo 294, que ela pode ser em caráter antecedente, mas não vamos viajar na maionese. Aqui está tratando do caráter incidental, que independe, ou seja, não depende de quê? Do pagamento de custas. Fique tranquilo. Então você peticiona, você requer a tutela provisória em caráter incidental e ela independe de custas. Você só protocola ali no peticionamento eletrônico perante o tribunal e o juízo competente. Olha que bacana, que bênção. Pois bem, artigo 296 do CPC. Vamos ler com calma o que nos diz esse artigo. E esse artigo 296, ele tem a sua cabeça, que é o caput, e tem também o seu parágrafo único. Diz assim o 296. Vamos lá? Olha só, o 295 começa assim: a tutela provisória. Olha o 296. A tutela provisória, né? Repetindo, 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Revogada ou modificada. Só lembrando a palavra então, que precisamos ter uma abrangência de conhecimento na sua similaridade, seria o que? Eficácia que produz o efeito desejado. Eficácia que produz o efeito desejado. Pendência, tempo durante o qual uma causa, um processo, uma demanda, um litígio está correndo, está em curso. E a palavra revogar, também um prefixo que significa voltar atrás. Revogar é fazer que deixe de ter vigor, que deixe de vigorar, que deixe de ter efeito, que perde sua validade. Está bem claro essas palavras: eficácia, pendência e revogar, revogação. Voltando para o texto da lei, artigo 96. Então, a tutela provisória, nós já sabemos, professor, o que significa tutela provisória. Ela conserva a sua evidência. A palavra conservar é preservar, é manter. A tutela provisória, ela mantém a sua eficácia, ela mantém os seus efeitos desejados. Aonde? Na pendência, durante o curso do processo. Mas, aqui está uma conjunção, mas, um contraponto, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. Significa o quê? Que ficou muito fácil o entendimento, professor, do artigo 296 do novo CPC. Que então a tutela, ela conserva, ela mantém, né? Mantém o quê? A sua eficácia, os seus efeitos desejados ali por aquele que peticionou. Mas em que período? Durante a pendência, durante o tempo que ela ali estiver durando, enquanto o processo estiver em curso. Olha que gostoso, não é? No processo, mas existe aqui um contraponto, uma conjunção. Mas, mesmo que ela esteja nesse curso e seja mantendo, conservando
a sua eficácia na pendência, no curso do processo, o juiz pode, porque ele é autoridade, ele é aquele que está revestido, né, de autoridade, ele pode então a qualquer momento, a qualquer tempo, fazer o quê, professor? Revogar ou modificar aquela tutela provisória. Ok? Entendeu? Bacana? Tá claro? Vamos então para o parágrafo único desse mesmo artigo 296. E nos diz assim, vamos para a força da letra, 296. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará sua eficácia durante o período da suspensão do processo. Então, se não tiver uma decisão contrária, ela conserva o quê? A sua eficácia, né? Os seus efeitos desejados, ela conserva mesmo durante o período de suspensão do processo. Por algum motivo o processo foi suspenso, veja bem, ele não foi extinto, ele não foi arquivado, foi suspenso. A eficácia da tutela provisória, daquela proteção concedida temporária, ela continua com seus efeitos. Tudo bem? Beleza? Artigo, então, 297. Diz o seguinte, para o 297, nós já falamos no início desse vídeo, uma palavra interessante é a palavra medidas. Não no sentido de cumprimento, mas medidas no sentido de providências a ser tomadas por quem? Pelo juiz. Vamos lá para a força da letra? O direito posto, o direito objetivo diz assim: o juiz poderá determinar as medidas, ou seja, as providências que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Uma vez ele convencido, uma vez ele deferindo o pedido liminar, o pedido de tutela provisória, diz claramente aqui no artigo 297 que o juiz poderá determinar, ele decide as medidas, né, as providências como sinônimo que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Ficou claro para você? Bacana, mas o artigo 297, falamos agora em respeito ao seu caput, a cabeça desse artigo, mas ele vem acompanhado de um parágrafo único. Vamos lê-lo também. Então, o parágrafo único do 297 trata do seguinte: a efetivação, o efeito real, né, a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, o que couber. Cumprimento provisório da sentença. Então, dentro do mesmo Código de Processo Civil, você vai perceber no capítulo 2 do artigo 520 e seguintes, vai nos mostrar tudo a respeito do cumprimento da sentença que está no título 2. Então, é motivo de um outro estudo, de outros vídeos, quando nós estudarmos a respeito do cumprimento provisório da sentença. E isso está no artigo 520 e vai até o 522, do novo CPC. Isso, então, nos deu um conhecimento com maior substância e maior embasamento a respeito do que? De alguns artigos das disposições gerais. E logo mais, vamos passar para o artigo 298 da mesma disposição do Código de Processo Civil. Pois bem, voltando então no artigo 298, dentro do que? Da tutela provisória, das disposições gerais. Vamos para a força da letra. Diz assim, o artigo número 298. Nos fala o seguinte: na decisão, quem é que fornece, quem é que dá essa decisão? É o juiz. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e cristalino. Opa! Vamos aí com calma, vamos olhar os períodos. O que acontece aqui? Que na tutela provisória, na decisão do juiz da causa, ele pode o quê? Ele pode, ao apreciar aquela tutela requerida, que requerer o quê? Nós já vimos
pedir por meio de requerimento, encaminhar a petição a quem possa conceder o que se pretende. Então, no artigo 292, o juiz pode, na sua decisão, fazer o quê? Conceder. Pode negar a tutela provisória, pode modificar a tutela provisória, ele pode revogar a tutela provisória, conceder. Ele então ali, ele deferiu, ele aceitou. É bom para você, advogado da parte autora. Concedeu o que em decisão judicial? A tutela provisória, a proteção temporária. Olha que bacana, mas não só isso. No artigo 298, nos diz que ele pode, se não conceder, ele pode negar. Palavra negação, não aceitou. E se ele negar, você pode, com uma decisão interlocutória, entrar com agravo de instrumento. Ele pode modificar. Vamos supor, numa ação de alimentos, ele entende ali um pedido do réu, uma situação como, por exemplo, da pandemia. Ele, por entendimento, ele pode modificar. De maneira que pode então reduzir aquele valor ou colocar uma situação de eficácia diferente. O juiz pode modificar, como também revogar. E que nós já vimos que revogar, fazer com que aquela medida liminar, aquela tutela provisória, ela deixa de ter vigor, deixa de ter os seus efeitos, ela perde a sua validade. Então aqui ela está dividida em 4 situações em relação ao que? No artigo 298, em relação à decisão do juiz em conceder ou não a tutela. Então ele pode conceder a tutela, negá-la, modificá-la ou revogá-la. Ok? Mas para que o juiz faça isso, então ele motivará o seu conhecimento de que forma, meu querido aluno do direito? De modo claro e preciso. De modo claro e preciso. Para que não tenha dúvidas a respeito da sua concessão, da sua negativa, da sua modificação e da sua revogação. Pois bem, legal, aprendemos. Vamos então para o último artigo das disposições gerais, o artigo 299 do novo CPC. Pois bem, diz o seguinte, o 99. Vamos para a força da letra. A tutela provisória, olha só, interessante, né? No artigo 294 começa assim: a tutela provisória. 295, a tutela provisória. 296, a tutela provisória. 297, não começa, mas finaliza, tutela provisória. 298, não começa com essa palavra, mas no meio, tutela provisória. No 299, a tutela provisória. Olha que legal, e nós já sabemos o que significa esse termo tutela provisória. Vamos então ler o caput, a cabeça do artigo 299 do CPC. A tutela provisória será requerida ao juiz da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Vamos lá? Aqui nós já observamos e nós já estudamos, para aumentar o nosso conhecimento do nosso vocabulário. Requerer é o que? Pedir por meio de requerimento. Requerer é encaminhar a petição a quem possa conceder o que se pede. Então está aqui no 299 que a tutela provisória será requerida, será pedida a quem? A provisória, ao juízo da causa. Então aqui já existe um juízo da causa. E quando antecedente, que nós observamos que ela pode ser requisitada, né, no formato tutela provisória de urgência, tutela provisória cautelar, tutela provisória antecipada em caráter antecedente ou incidental. Antecedente, fatos anteriores, fatos precedentes. Incidentes, quando incide, quando sobrevém. Aqui está dizendo então no segundo período da frase do texto, no artigo 299. E quando antecedente, ou seja, fatos anteriores ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
Então aqui é aquela que ainda você vai dar a entrada, você então tem que ver qual o juízo competente para que você possa eletronicamente protocolá-la, ok? Mas nós estamos dentro do âmbito da primeira instância. Na segunda instância, quando nós estamos observando o grau recursal ou mesmo ações originárias do tribunal, o parágrafo único nos diz o seguinte: ressalvada a disposição especial, na ação de competência originária de tribunal, já na segunda instância, e nos recursos, que é o princípio da ampla defesa, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Então nós observamos o quê? Ressalvadas disposição especial, na ação de competência originária, você pode pedir a tutela provisória aonde? Nos tribunais, como competência originária dos tribunais. E nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente. Então, dentro de sede recursal, no exercício da ampla defesa, você pode também requerer uma tutela provisória em segunda instância. Que Deus possa abençoar esse estudo e que você possa, com esse estudo participativo, dissecador de palavras, de períodos, de verbos, de análise da força da letra, ter um entendimento preliminar e introdutório a respeito do que nos diz no novo CPC, livro 5 da tutela provisória, título 1, disposições gerais, dos artigos 294, vídeo 1 e 295 até 299, vídeo 2. Que Deus abençoe sua vida.